Afinal, o que é a fé sem a ação, né? Afinal, o que é a fé sem dar um passo de cada vez? Afinal, o que é a fé se a gente não demonstra com as nossas próprias atitudes a confirmação daquilo que a gente crê? Esse texto vai falar sobre isso. Ele vai fazer uma pergunta inicial e depois ele vai se propor a não só filosofar, mas principalmente responder a essa pergunta ou a essas perguntas. Então quero que você abra lá capítulo 2, versículos de 14 a 26. Não tem como o tema ser diferente. A fé e a obra, e as obras, qual é a relação que há entre elas? Paulo lá atrás diz que as obras não justificam você, né? E as obras não produzem fé em você. E parece que Tiago está contradizendo, mas pelo contrário, ele está fortalecendo a mesma ideia. Então leia comigo lá, capítulo 2 de Tiago, versículos 14 até o 26. É provável que a gente não faça esse capítulo inteiro, tá bom? Ou esse trecho inteiro. A gente vai continuar semana que vem. Mas uma boa parte desse texto a gente vai olhar hoje. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Eu estou lendo a versão NVT, tá bom? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe der alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza obras, boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um só Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e as suas ações atuam juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra para nossas vidas. Obrigado porque podemos lê-la, compreendê-la e isso transformar a nossa vida cada dia, Senhor. Obrigado por isso. Que nesse momento aconteça exatamente isso. Ao lermos a Tua Palavra, o fato dela ser viva e eficaz e útil para nos corrigir, nos ensinar, nos admoestar, que o nosso coração seja uma terra boa, para que isso aconteça em nossas vidas agora, Senhor. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a pergunta inicial é: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé
se não tem obras, né? Tiago está falando de uma fé que produz algo, que naturalmente produz algo, que consequentemente produz algo, que naturalmente produz algo. Tá? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas professam fé. Tá? As pessoas dizem que acreditam em algo. Tá? Muitos acreditam em extraterrestres. Tá? Pessoas que fazem caravana para cidades famosas, né, por aparecer ETs, né? A cidade chamada Varginha, né, em Minas Gerais, que apareceu o ET de Varginha, lembra isso aí? Nunca mais falou sobre isso, nunca mais apareceu outro ET de Varginha, né? Mas dizem ver objetos voadores não identificados, né? Luzes no céu, enfim, esse é tema para um outro momento, tem explicações bíblicas para essas coisas, mas a ideia é que as pessoas depositam fé em muitas coisas. Geralmente elas produzem fé naquilo que lhes agrada. Bom, alguns textos vão dizer isso, né? Que nos últimos tempos a era, o momento produzirá pessoas assim, que procuram deuses segundo o seu próprio coração. Não é? Tem pessoa que idolatra pastor? Não é? Tem pastor que gosta da idolatria. Não é? Ele gosta de ser idolatrado. Então ele evita mostrar os seus erros, confessar pecado, demonstrar que tem dificuldade e fragilidade, que está mal, que chega para pregar e não está a fim de pregar. Tem pessoas que têm dificuldades com isso. Porque muitas vezes os seus empregos, ministérios, são ameaçados por conta disso, né? Então as pessoas exigem do pastor algo que ele não é. Então ele acaba aceitando essa ideia, se transforma naquilo que ele não é, para ele se manter onde está e manter a segurança, a alimentação, o sustento da família. Então entra num ciclo vicioso, né? Entra num ciclo vicioso e doentio. Tá? Então, em muitos lugares a pessoa não prega sobre disciplina, não prega sobre pecado. Tá? Coisas simples como a cruz, pessoas não pregam a cruz, que você tem que carregar a cruz, que a vida cristã ela é difícil, que ela é penosa, que é sofrida, que não é fácil, que o caminho do cristão antes do céu é a cruz, é o mesmo caminho de Jesus. Tá? É caminhos de perseguição da era, do contexto do país, do mundo que João usa, não só o mundo terra, mas também o mundo conceito, ideologia, né? O mundo pessoas também pode ter perseguição das pessoas. Né? Então a gente está falando de uma fé que ela naturalmente produz algo na nossa vida. E esse algo, Tiago está dizendo, que são obras. Ou seja, feitos, realizações, atitudes, posicionamento. Tá? Então, Tiago está dizendo que um crente se posiciona diante da sociedade. E não só posiciona verbalmente, ele se posiciona em atitude, em postura. Tá? Acho que foi o Vilela que está falando de um colega de trabalho, né, Vilela? Foi você que falou esses dias de um colega de trabalho que foi com uma camisa lá, estampada uma frase de Jesus. Ele falou, meu Deus, esse cara é crente. Não fala que é crente, não fala que é crente, né? E a pessoa dá um péssimo testemunho, fala palavrão e tal. E de vez em quando aparece lá, Jesus é o rei da minha vida, sei lá o quê, né? Então, naturalmente, a fé de uma pessoa produz algo. Não é uma fé jogada ao vento, não é uma fé sem motivos, não é uma fé sem razão, não é uma fé que não produz uma atitude, um posicionamento. Quer ver alguns exemplos do que a fé produz na vida do cristão? Eu acho que o meu controle ficou aí, Dudinha. Se você puder me ajudar. Primeira coisa que a fé, e a Bíblia fala que a fé produz, é que a fé é um meio de justiça.
Então, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim, ó: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha só, Paulo está dizendo, obrigado Dudinha, o Paulo está dizendo que a fé, ela é um meio de justiça, né? A fé é um meio de justiça. Mais do que isso, nesse texto, onde ele fala que a fé é um meio de justiça, ele diz assim, ó, que do princípio ao fim é pela fé. Interessante que esse pela, ele tem a ideia de ser algo de dentro para fora, né? Tem uma partículazinha ali que traz essa ideia de que desde o princípio ao fim, a justiça vem de dentro da fé. Ela procede da fé. Então perceba, se você diz assim, eu tenho fé, essa tua fé produz justiça na tua vida. Isso quer dizer que não produz a justiça desse mundo, mas produz a justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus? É que muitas vezes, para você, será injusto viver a fé. Consegue perceber isso? Ter fé não é receber, não é ser abençoado, não é ter o privilégio ou o benefício de Deus. Muitas vezes é não ter nada disso. Muitas vezes é ter um não. Muitas vezes é ter o talvez. Muitas vezes é ter o silêncio de Deus. Isto é justo para Deus. E diz que essa justiça, ela nasce de dentro da fé. Ela procede da fé. Então você tem fé. Então essa fé que você tem, que não é tua, é dada por Deus, dessa fé procede a justiça de Deus para a tua vida. E o que é justo para Deus? Às vezes é ser martirizado, né? Às vezes é ser perseguido, como Tiago foi, né? Às vezes é perseguido como Jesus foi. Pode ser que você seja levado para a cruz. É isso que o texto diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a justiça de Deus. Ele fez esse tipo de justiça, ele concretizou essa justiça sobre o Filho dele, o unigênito, o único que tem DNA divino. Todos nós não temos. O único que vem do DNA de Deus, que é essa palavra unigênito, é o único filho que procede de Deus, que é do DNA dele, né? Esse cara sofreu a justiça divina, justiça do Pai, sendo ele o Deus divino. Ele sofreu aos nossos olhos total injustiça. O pior bandido, Barrabás, foi substituído pelo unigênito de Deus, pelo santo, pelo perfeito, pelo próprio Deus. O pior bandido que sofria a pior morte, que era de cruz. A multidão falou: liberta Barrabás e prenda a esse Cristo aí. Vou te dar um exemplo desses. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Texto conhecido, né? Vou ler rapidamente aqui para a gente lembrar da história. Diz assim, ó, versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão a quê? Do que Tiago está falando desde o começo do capítulo 1, que a gente está estudando aí em série, sobre provações. E tal provação, difícil, dura, dolorida, que promove crescimento na nossa vida. Aumento da fé e aumento da perseverança.
que tudo isso, quando aprovado e finalmente vencido, vivenciado, nos traz o quê? Maturidade. E para que serve a maturidade? A maturidade é aquela que vem da palavra de Deus para a minha vida, que produz mudança na minha vida. Essa maturidade serve para que eu entenda a palavra de Deus e tome atitudes sábias na minha vida. O que são atitudes sábias na minha vida? Obras. Que o Tiago está falando no capítulo 2. Ele não fala no final do capítulo 1 sobre, aliás, no começo do capítulo 2, sobre provações através de dinheiro. Lembra que ele faz um paralelo ali sobre o pobre e sobre o rico, no final do capítulo 1. Capítulo 2 ele fala que é possível as pessoas serem provadas dessa forma. Sabe quando uma pessoa que é cristã e fica rica? A Bíblia fala que a riqueza pode ser um problema para o cristão. Fala que nós cristãos não devemos desejar ser ricos. Fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não a riqueza, mas o amor à riqueza. Agora, você conhece algum rico que distribui sua renda? Entende qual é o amor que ele está falando? Você lembra daquele jovem rico que Jesus confronta, dizendo assim, o que te falta para herdar o reino de Deus, a vida eterna? Venda tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. O que aconteceu com aquele jovem rico? Saiu cabisbaixo. Por quê? O texto diz que ele tinha muitas posses. Diz o outro texto que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Agulha, no contexto bíblico, é uma passagem, algo baixinho assim, que a pessoa tem que passar agachado, e com um camelo é impossível o camelo. Já viu um camelo andando de joelho? Não, Ou ele está em pé ou ele se deita no chão. Então é impossível um camelo passar por aquela passagem, Assim como um rico herdar o reino dos céus. Ele diz que é mais fácil o camelo passar por ali. Se você quer pensar que é aquele buraquinho, aquela frestinha da agulha de costura, talvez seja também, talvez você possa usar, porque é muito difícil mesmo o rico herdar o reino dos céus. Talvez não tanto quanto, É mais fácil o camelo passar por lá do que a frestinha da agulha de costura, Mas é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. Então, Tiago está falando também que a riqueza é uma forma de Deus provar o coração. Final de ano aí, você viu as pessoas sendo entrevistadas falando, o que você vai fazer se acertar a Mega Sena da virada? Alguém viu isso? SPTV primeira edição lá com César Tralli, Eu gosto de César Tralli, ele é bacana. Não conheço ele pessoalmente, mas parece um cara bacana. Alguém viu alguém dizer que se ficasse rico, acertasse na Mega Sena, ia distribuir toda aquela renda para os pobres? Já viu alguém fazer isso? Eu não conheço. Se você conhece, me avisa quando ele acertar de novo. Mentira. Não entendeu a piada, amigo? Depois eu explico. Perceba que você pode ser provado dessa forma também. Como é que um crente fica rico? Pode ser uma aprovação de Deus. Quem é o Deus da tua vida? Diz a Bíblia que aquela pessoa que idolatra, ou gosta muito de dinheiro e vive pelo dinheiro é um idólatra, A mesma coisa que a gente critica nos católicos, Você pode ser um idólatra porque você trabalha para ficar rico. Cuidado com isso, Então quando a gente olha para esse texto aqui, diz que Deus botou Abraão à prova também. Vamos ver qual foi a prova. Deus chamou e Abraão disse, sim, Senhor. Respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho. Interessante, É uma prefiguração, Uma prefiguração do que aconteceria com ele mesmo, Com o próprio Deus, E o seu filho. Isaque, a quem você tanto ama, não é qualquer um, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça como holocausto. Na manhã seguinte, sem titubear, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado.
No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Vamos adorar e depois voltaremos. Tá? O que ele ia fazer? E ele disse, nós voltaremos? Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou ao fogo. Alguém levou alguma madeira nos ombros para morrer? Conhece algum caso assim? Interessante, né? Um texto escrito há, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil, 6 mil anos atrás, talvez. Uma data mais ou menos aí, aproximada. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão, seu pai, e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar, sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto no lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Yahvé Jirê, Jeová Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo lhe disse, então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim disse o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo nome que certamente o abençoarei, pelo meu nome. Multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Tá? A fé de Abraão produziu o quê? Obra. Tá? Abraão, ele acreditou a qualquer momento que Deus providenciaria o holocausto, providenciaria o animal, ou que de alguma forma Deus ia ressuscitar o seu filho, tá? Que é o que os teólogos acreditam, tá? Sobre a fé de Abraão. Tá? Que homem, por que ele é o pai da fé? Né? Os teólogos dizem porque ele acreditava na ressurreição do seu filho. Interessante é que antes do seu filho ser sacrificado, ninguém jamais havia sido ressuscitado, ressurreto. Como é que ele acreditava em algo que até então não existia? Por isso Abraão foi chamado de pai da fé. Por isso que ele está na galeria da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, não é? A grande questão e a grande pergunta para nossas vidas é: qual é a fé que você tem professado? É uma fé que produz justiça de acordo com a vontade de Deus? Ou é aquela fé que busca bens, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui, restitui o quê? O que você tem para que seja restituído?
talvez o caminho para o inferno. Você quer ser restituído disso? Da morte? Da condenação eterna? É isso que você está pedindo quando canta? Teologia confusa dessa música, né? No mínimo confusa, né? Então, qual é a justiça que você procura? É a justiça de Deus ou a justiça dos evangélicos? É a justiça dos evangélicos? Da religiosidade ou é a justiça de Deus? Você busca a justiça no conhecimento que a Bíblia proporciona para que ela aumente a tua fé e a tua perseverança, para que você se torne mais maduro na fé através dela, da Bíblia? Ou são fábulas? Você é daquele que, como um dia eu fiz, você sobe no monte para ver o graveto acendendo? Você precisa de alguém que vá na sua casa e profetize, revele o que vai acontecer no seu futuro, para que você se sinta em paz e confiante em Deus? Ou você confia na revelação de Deus específica, não só sua palavra escrita, como o seu Filho, Jesus? Que é a concretização definitiva da revelação específica de Deus. A sua fé é aquela que diz que algo deve ser mantido através dela. Olha o texto, diz ali no texto 1 Timóteo capítulo 1 versículo 19, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram, por ter rejeitado a fé, por não ter mantido a fé. Naufragar você sabe o que é, né? É você afundar com uma embarcação, sofrer um acidente, né? Perder a estabilidade da planície, né? Do mar, da água, né? Afundar, sofrer algo imprevisto, né? Sofrer um fracasso, um insucesso. A tua fé é essa que produz fracasso e insucesso na tua vida? Também a tua fé pode ser aquela fé que mostra um caminho da justificação. Romanos 3,30 diz: visto que existe um só Deus, que pela fé, ou seja, aquela mesma palavrinha, que procedendo da fé, justificará os circuncisos e os incircuncisos, né? Palavra ali para o judeu e para os gentios, né? É através da fé, não é mais a lei que te justifica. Aliás, ela nem servia para isso, né? Vocês gentios também não é a pobreza. Lembra que ele está falando no começo dos capítulos aí do livro? Não é a pobreza, não é a simplicidade, não é a fragilidade que te justifica, mas é aquilo que o reino considera como humilde, como pobreza. E também não é a riqueza para vocês ricos que justifica você, mas o que justifica é aquilo que o reino considera riqueza, que vem através do quê? Da fé. Que fé é essa? É a fé que procede de Deus. Eu consigo ter essa fé sozinho, por mim mesmo? É claro que não. Porque a Bíblia diz assim, que se você tivesse a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você diria para o monte: saia dali e vá para outro lugar. Mas você não consegue isso, porque a tua fé é menor que um grão de mostarda. Tudo bem, vamos ver que tamanho é a sua fé. Se fosse do tamanho de um grão de mostarda, você moveria um monte. Por favor, mova esse papel da minha mão com a sua fé. Se a tua fé não move um monte de um lado para o outro, que tamanho é a tua fé que não consegue mover esse papelzinho? Você não tem fé em você mesmo. A fé que você depende para que você chegue a esse ponto, é a fé que procede de Deus, que é dada por Ele para você. Porque nem isso você conseguia. Disse o texto de Romanos que você ainda estava morto em seus pecados, em seus delitos e pecados. E Ele te escolheu, Ele te tirou de lá, do meio do lamação do pecado. Tirou de lá e te trouxe para a maravilhosa luz. Você mesmo não conseguia fazer. Por quê? Porque nós não temos fé. A fé que nos foi dada é uma fé que depende de Deus em nós. É Ele que promove essa fé. Via? Através das provações.
elas produzem fé. Aí você diz, Deus me dá fé, o que Ele acrescenta na tua vida? Provação. Deus me dá paciência para lidar com meu filho, o que acrescenta na tua vida? Provação. Deus me dá paciência para lidar com meu chefe, o que Ele acrescenta na tua vida? Provação. Porque é através do ferro, é através do fogo que você se torna aprovado. É através do fogo que você se torna alguém mais experiente. É através da dureza, da perseguição, da dor que o Evangelho propõe para você, que você se torna uma pessoa melhor. É através da perseguição que você se torna maduro. Quando você responde a essas provações da forma que a Bíblia nos ensina a responder. Agora, como é que você responde a essas provações dessa forma, se você não conhece o que a Bíblia fala sobre isso? Como é que você conhece sobre essa palavra que vai produzir tudo isso na tua vida, se você não lê a tua Bíblia, querido? Né? Como é que você chega a esse ponto de desenvolver a tua fé dessa forma, se você não frequenta os ambientes que a igreja propõe para que você aprenda a palavra de Deus? É claro que você vai sucumbir. Estamos falando sobre alma de manhã e sobre sofrimento, falamos muito disso de manhã, né? E vimos que a gente sofre muitas vezes, pessoas sofrem tristeza, depressão, não é? Depressão profunda, as pessoas sofrem de, solidão, enfim, por uma série de coisas, muitas vezes, talvez não todas, mas em grande proporção das vezes, porque você não confia em Deus. Você está em depressão. O que é depressão? Uma tristeza profunda, né? Que cada vez aumenta, que você se torna uma pessoa sem reação para a vida, se isola, né? Se fecha num mundo tenebroso ali dentro da sua cabeça, né? Mas ela começou como? No primeiro momento, quando você duvidou que Deus estava cuidando de você. E você deu vazão para aquilo foi crescendo dentro de você e se tornou algo gigantesco. E aí você procura quem para resolver esse problema? Um psicólogo. Só que o psicólogo não vai resolver a raiz desse problema. Porque a raiz do problema é que lá atrás você deixou de confiar em Deus. Porque lá atrás você deixou de ler a palavra de Deus. Porque lá atrás você deixou de acreditar que ela é suficiente para tratar o teu coração, querido. Bom, você está falando aqui, se você não sabe, um psicólogo também, né? Talvez eu tenha ciência do que estou falando, né? Então a ideia é que essa fé é produzida de uma fé que vem de Deus para nós. Não somos nós que cultivamos essa fé, produzida através do conhecimento da palavra de Deus e toda essa relação aí que a gente já comentou. Bom, uma outra coisa que a fé também traz é que ela é um meio de tornar-se herdeiro da justiça de Deus. Olha lá, Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, um outro herói da fé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Diz também que a fé é um meio de viver. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos através, por causa da fé, e não pelo que vemos. Então você vê as más notícias do mundo, não são elas que movem a sua vida. O que move é aquilo que procede de dentro da fé, que é dada por Deus. É isso que move a nossa vida. Que fé é essa que eu não consigo crer? Não depende da sua crença. É disso que Tiago está falando. Que muitas pessoas hoje dizem assim: eu acredito em Deus. Isso não é fé. Isso não é fé. Texto de João, Evangelho de João, quando a gente estudou aqui a exposição do Evangelho de João,
Você viu que muitos judeus creram, fariseus creram em Jesus. O texto está dizendo lá, eles creram em Jesus. Mas que fé é essa que eles seguiam a Jesus para comer o alimento que Jesus multiplicava? Jesus disse isso para eles: vocês estão me seguindo, não é porque creem em mim, vocês estão seguindo porque eu acabei de multiplicar o pão e o peixe e alimentei vocês, então vocês estão atrás de mim por interesse. Os caras que tinham acabado de crer no capítulo anterior. Então você fala assim: eu creio em Deus, isso aí não é fé, isso é uma crença, é diferente. Entende? As pessoas dizem assim: não, eu tenho Jesus no coração. Isso não é fé. Isso não é fé. A gente vai ver outros textos que falam sobre o que é fé. É um meio de viver. Diz também que é algo pelo qual devemos nos apegar. Texto de Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 9, diz assim: devem apegar-se ao ministério da fé com uma consciência limpa. Diz também que é algo que devemos guardar e preservar. Paulo disse assim a 2 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e preservei a fé. Vigiei, reservei a fé. Eu cuidei dela. Eu reguei essa fé. Como? Diz também que essa fé é a prova da qual produz perseverança. Capítulo 1, versículo 3 de Tiago, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diz também que é acesso a Deus. Efésios 3:12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Diz também que é certeza e convicção. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Como é possível isso, gente? Se não através da palavra de Deus, conhecendo que Deus é fiel à sua promessa, que Ele é fiel à sua palavra, Ele se mantém. Diz o texto do Antigo Testamento que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente o será. E diz também que ela é a prova das coisas que não vemos. A fé é a prova de coisas que não vemos. Como pode isso? Como é que você tem essa fé? Bom, então você tem certeza que essa semana você vai conseguir um emprego? Você tem certeza que você vai ter um filho? Ou ter o 5º filho? Você tem certeza que vai receber uma promoção? É uma coisa que você não vê. Como é que você tem essa certeza? Porque essa fé procede de Deus, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Olha o que diz na sequência, o texto de Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Putz, tem que ficar aí uma meia hora pensando sobre esse versículo, né? O que se vê não foi feito por algo visível, surgiu do nada. É dessa fé que ele está falando. Também a fé é a que vem por ouvir a mensagem. Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. Perceba que ele não está dizendo a fé vem pelo ir à igreja, não. A fé vem pelo cantar louvores, não. A fé vem por contribuir. Eu sou contribuinte, eu contribuo pra caramba, eu invisto em vários missionários, eu dou 50% do meu salário para a obra. Não, não é isso que produz fé. Ele está dizendo que a fé é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, entrar em contato, conhecer a palavra de Deus. Querido,
como é que você vai vencer os teus temores, as tuas angústias, as tuas dúvidas, os seus medos, se você não conhecer isso aqui? Entende? O que vai produzir fé em você? Uma oração? Ora por mim, pastor. Estou precisando de uma oração. Não é isso que vai produzir fé em você. Hã? Não é uma profecia. Olha, filho, vou te dizer uma coisa. Deus tem um plano na tua vida. Pô, beleza, e aí? Conta outra, né? Todo mundo, Deus tem um plano para todo mundo. Não, mas olha, Ele vai te dar um carro essa semana. Não, mas o que isso vai mudar? Como eu disse de manhã, o movimento rotação e translação da Terra. Não vai mudar em nada, né? Eu quero saber da palavra dele, porque é ela que é viva e eficaz, é ela que é como uma faca de dois gumes, é ela que penetra no meu interior e me revela quem eu sou, é ela que é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, é ela que é inspirada, é ela que é a nossa única regra de fé e de obras, é ela. Sabe o que ela diz para você? Você tem 2 túnicas? Dá uma para quem não tem. A pessoa te chamou para andar uma légua? Ande 2. Ame o samaritano, ame o publicano, ame a prostituta, ame o traficante, ame o mentiroso. Sabe por que isso? Porque essa é a consequência da fé em nós. É a gente agir como Cristo agiu. Como? Amando ao próximo, cuidando do próximo. Mas ele é feio, não tem problema. É corintiano, não tem problema. É homossexual, não tem problema. Ame a pessoa. Ele é político. Bom, deixa eu pensar um pouquinho. Né? É o que Jesus fez. Diz também que a fé é a que demonstra que Deus existe. Era esse texto que eu queria chegar. Olha lá. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim, ó. Que é a sequência daquele outro que a gente leu lá atrás. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora perceba. Se a gente tem uma fé menor que um grão de mostarda, como é que a gente agrada a Deus? E a gente ainda tem a arrogância de achar assim, eu leio mais Bíblia, eu agrado a Deus mais que o outro. Eu conheço mais Bíblia, eu agrado mais a Deus que o outro. Eu oferto mais, eu agrado a Deus mais que o outro. Eu evangelizo mais. Eu trouxe mais gente para Jesus. É uma arrogância tremenda, né? Não, eu sou mais... Eu tenho mais dificuldade, eu estou mais triste hoje eu não estou legal, então eu estou desagradando a Deus. A gente tem uma mistura de teologia que confunde a gente, né? Deus não é esse Deus. O Deus da Bíblia não é esse Deus. O problema é que as pessoas creem em Deus e não têm fé em Deus. Perceba aquela diferença que eu fiz lá atrás, né? Então as pessoas, eu acredito em Deus, tenho Deus no coração, vou para a igreja hoje. Aí depois põe a camisa lá, né? Deus é o meu Senhor e cuida da minha vida e tal. Mas aí ela no trabalho é pior do que eles até, né? Pior do que os próprios não crentes, né? E aí diz a sequência do texto assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, vou explicar que fé é essa agora. Pois quem dele se aproxima, de quem? De Deus. Quem se aproxima de Deus, precisa crer, mas esse crer de fé, de que Ele existe. E não só isso, que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. O que é fé? Fé é se aproximar de Deus. Isso já é um ato. Como é que você se aproxima de Deus? Como é que você se aproxima de Deus? Veja que não é só crer. Eu me aproximo de Deus, eu estou próximo dEle, eu tenho intimidade com Ele, né? Naturalmente você imagina isso, né? Quem está próximo de Deus
tem intimidade com ele. Quem está distante é essa a referência, né? Quem está distante não tem intimidade com ele. Talvez eu esteja forçando esse versículo aqui, mas é o contexto que está dizendo. Eu me aproximo de Deus e eu creio que Ele existe, eu não só me aproximo. Perceba que Ele está dizendo, eu não me aproximo da igreja, eu me torno membro da igreja. Ele está dizendo, eu me aproximo de Deus. Como é que Ele se aproxima de Deus no contexto? Tendo fé. Como é que eu aproximo de Deus e tenho fé? O que promove isso na minha vida? E através desse conhecimento eu entendo que Ele é o recompensador de quem o busca. Qual é a recompensa que Ele dá? Algumas, né? Algumas aos nossos olhos maravilhosas, e realmente são. A eternidade, por exemplo, né? Algumas nem tão boas. A recompensa de se aproximar de Deus e do seu Filho é viver como Ele viveu. E em alguns momentos não vai ser muito agradável, não. Tiago, que está escrevendo isso daqui, o texto base nosso, algumas sugestões de morte, de martírio dele. Uns dizem que foi apedrejado até a morte, outros dizem que foi mergulhado num tanque de óleo quente até a morte. Meio irmão de Jesus. Se converteu após a ressurreição. Aquilo que a gente já vem falando, né? Sofreu perseguição porque era o período de Império Romano que perseguia os crentes ferrenhamente. Será que ele sabia falar sobre isso? Também a última, aqui é aquela fé que é acompanhada pelas obras, que é o texto que a gente está vendo. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Bom, quero voltar para a pergunta inicial. Depois de tudo isso, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, ou que simplesmente crê em Deus, e isso não produzir nada na sua vida? Perceba que eu não estou falando que essa pessoa se torna perfeita a partir daí, que ela não tenha pecados, que ela não erre, que ela não se perca. Estou dizendo de uma pessoa que naturalmente, consequentemente, acontece algo na vida dela. Passos de fé, passos de comprometimento com essa palavra, envolvimento que gera atitude de justiça diante de Deus. Acaso essa fé que é fugaz, que é frágil, que é passageira, que é pequena, que é limitada, que não vem de Deus, que é produzido pelo nosso próprio coração, será que essa fé, ela pode salvar você? Será que a fé por si mesma, ela salva? Ou é através dela? Para terminar, eu quero só colocar mais um slide. Diz que essa fé é o escudo, né? Essa fé é o escudo. É o texto de Efésios capítulo 6. O escudo da fé, que é a proteção que isso aqui promove na nossa vida. Bom, então, se eu tenho fé, esse conhecimento, ele serve de... Teve alguém que fez isso aí, não teve? Olha lá. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito. Como é que ele se protegeu? Como é que ele se defendeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Aí o diabo usou, né, do texto: ele dará as ordens aos anjos em seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito:
Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Você tem buscado isso daqui? A fé que você tem hoje é produzida pelo quê? O que está produzindo fé na tua vida? Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? É a fé que olha só para você, que é usada para o seu benefício? Ou é a fé que é em benefício para o outro? Você tem considerado o outro preferido em honra ao outro, como o texto bíblico diz? Ou você tem preferido em honra a você mesmo? Você tem usado a palavra como escudo da fé? Como é que você usa a palavra de Deus como escudo se você não a conhece? Então, no momento que você for atacado por dados inflamáveis do inimigo, como é que você se defende? Sai em nome de Jesus! Sai daqui, diabo! Ou você está com a palavra na ponta da língua? No momento que a garota da sua escola, escuta aqui, adolescente, um dia que a garota da escola pedir um beijo para você, te levar lá no fundo da escola, quiser dar uns amassos em você, como é que você responde para ela? Quando o seu colega de trabalho fizer uma proposta indecente para desviar um dinheiro do trabalho, quando aquele contador falar assim, não, tem um jeito de dar um jeitinho lá, né? Quando aquele advogado falar assim, não, vamos mentir pro juiz lá e tal. Como é que você responde para esse apelo do mundo, né? Olha, esse absolutismo dos crentes, isso não existe, isso aí é furada. Pense agora que existem várias possibilidades, isso aí é coisa quadrada. Na minha última faculdade, muitos crentes tombaram, perderam a fé, porque foram confrontados em sua fé e não estavam prontos para se proteger. Pense nisso. Semana que vem a gente vai continuar esse texto, porque ele vai acrescentar algumas coisas importantes e a gente medita um pouco mais nele, tá bom? Fecha os teus olhos, a gente vai orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda que o nosso coração não nos engane. Pelo contrário, que a gente medite na tua palavra de dia e de noite. Que ela seja o conselho para o nosso coração, Pai. Algumas vezes a gente titubeia na fé. A gente duvida. A gente se sente angustiado, ansioso, medroso, enfim, tudo aquilo que é próprio da nossa natureza pecaminosa, Senhor. Mas por favor, não deixa que a gente se entregue a isso não. Que a gente busque no Senhor, confie no Senhor e nas suas promessas, na sua palavra, Senhor, para que a gente permaneça firme. Tua palavra diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha jamais será abalado. Por favor, que seja assim na nossa vida. Que a tua palavra seja a única regra de fé e de prática para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Amém. Ele continua.